Dando prosseguimento à nossa manhã, apresentaremos agora o tema Sementes de Futuro de Defesa, Oportunidade de Aprimoramento, a ser ministrado por Bernardo Salgado, professor adjunto do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, IRID da UFRJ. Ele é pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa pela ESG. É doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, com pós-doutorado em Ciências Militares pelo ECEM e em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É editor do informativo digital Semente de Futuro em Defesa do LSC. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente na quarta jornada. Participei da terceira jornada no ano passado. Eu prometo não me alongar muito. Isso dá a oportunidade também de outras pessoas estarem aqui expondo as suas ideias. E também temos um debate no final. E também porque eu estou um pouco de ressaca do empate que o Vasco levou ontem. Estou meio chateado, então vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais direto possível. Tá? Como já foi apresentado pelo Janik, e aí a minha apresentação vai ser um pouco complementar com a dele, eu vou tentar expor aqui rapidamente as principais linhas de pesquisa, o que é o projeto Sementes de Futuro e Defesa, as principais sementes e algumas oportunidades. Então vai ser basicamente esses 4 pontos que eu vou estar elencando aqui nessa manhã de hoje, nesses 20 minutos, 15 minutos que me tocam. O projeto ele surgiu em 2021, então a gente tem aí, estamos caminhando já para o 5º ano do projeto Semente de Futuro e Defesa. Ao longo desse período ele veio evoluindo, passou de publicações semanais para publicações mensais, até porque a gente visualizava que as publicações semanais estavam demandando muito mais dos pesquisadores do que realmente a gente poderia efetivar. Temos um conselho científico, eu sou coordenador, temos também a gestão de tecnologia e informação, então é todo um projeto aqui que engloba praticamente todos os pesquisadores do Laboratório de Simulações e Cenários. Aqui nós temos as nossas linhas de pesquisa, não vou entrar profundamente nas linhas de pesquisa em si, mas nós temos a linha de pesquisa de ameaças eletromagnéticas, nós temos a linha de pesquisa de biodefesa e segurança alimentar, nós temos a linha de pesquisa também de escassez de recursos, nós temos a linha de pesquisa de energia nuclear e futuro, nós temos a linha de pesquisa de guerra do futuro, a outra linha de pesquisa que nós temos também no LSC, meio ambiente marítimo, essa é uma das mais recentes que nós estamos performando aqui no LSC. Nós temos a linha de pesquisa de segurança espacial, tendências de impacto marítimo naval, cibersegurança, inteligência artificial, internet das coisas, e a última linha de pesquisa, que é a mais recente, que foi incorporada no ano passado, desastres futuros e impactos em defesa. Então são essas as 12 linhas de pesquisa que nós temos aqui no LSC. Cada linha de pesquisa conta com um líder, um vice-líder e demais pesquisadores, tanto participantes civis quanto militares, então é uma boa convergência que nós temos aqui de ideias, de pensamentos e de ideologias diferentes. Uma pergunta que eu sempre gosto de começar abordando, né, é essa daqui. O que são sementes de futuro? Aqui eu estou vendo alguns alunos meus também da UFRJ que devem estar se perguntando o que eles estão falando que é semente de futuro. Muitas das vezes a gente já toma como algo autoexplicativo, mas que é importante a gente fazer essa definição. É uma definição que foi cunhada pela professora Elaine Marcial, inclusive vai ser uma das expositoras aqui posteriormente. Então, para a gente entender o que é o projeto Sementes de Futuro, a gente tem que compreender também o que são essas sementes de futuro. Tá? Então, as sementes de futuro nada mais são do que fatos ou sinais que têm origem no passado e no presente e que sinalizam possibilidades de eventos futuros. Aí, friso na palavra sinalizam. Porque tal qual as sementes, e aí é uma analogia que a própria professora Elaine Marcial realiza, as sementes elas podem ser plantadas, elas podem germinar ou elas podem morrer. Então, esses sinais, essas sementes que nós buscamos dentro dessas 12 linhas de pesquisa são elementos sinalizadores de futuro. Não é que o futuro possa ser previsível, mas é tentar prospectar futuros possíveis diante das possibilidades passadas e presentes que nos são apresentadas para a gente ao longo
do nosso tempo de vida. Então, essa definição básica de semente futura, agora vocês já compreendem um pouco melhor o que quer dizer essa terminologia. E aí, das sementes futuro, vou pegar alguns exemplos muito práticos, essas que são todas as sementes futuras que nós temos, o professor Janik já apresentou muitas delas, e vou trazer alguns poucos exemplos de cada uma dessas sementes futuro para posteriormente adentrar na questão das oportunidades que nós temos diante desse projeto em si. Então, sementes futuro, nós temos aqui tendência de peso. O que a gente pode considerar como uma tendência de peso na contemporaneidade? A questão da ESG, não a Escola Superior de Guerra, mas a questão do Environmental, Social and Governance. A questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, é uma tendência de peso que deve perdurar e é muito difícil de ser revertido. Então, para você romper com essa tendência que se criou e que vem se criando ao longo do tempo, é um esforço hercúleo que a gente tem que realizar e que também, acredito que para 99% da população mundial, consideramos que é uma temática que é extremamente interessante, inclusive aqui no Brasil. Uma outra semente futura, me desculpa, que nós podemos classificar, fato pré-determinado. Um exemplo, eleições. Nós sabemos que 2026 temos eleições, 2028 temos eleições, então são fatos pré-determinados. Nós já sabemos de antemão que esse fato irá ocorrer. Então, aqui, uma definição, um exemplo muito simples e muito claro, evidente do que se denomina como fato pré-determinado. Uma outra semente futuro, fato portador de futuro. São sinais que já existem no ambiente, que são ínfimos por sua dimensão presente, mas imensos por suas consequências e potencialidades futuras. Eu pego o exemplo aqui dos drones marítimos que foram utilizados na guerra da Ucrânia. Agora já não é nem mais sinais ínfimos por sua dimensão. A guerra da Ucrânia já dimensionou muito maior, exponencialmente, a questão dos drones. Mas no começo da guerra, ainda era algo que estava ali caminhando e que agora já se consolidou muito mais efetividade. Uma outra semente futura, um outro exemplo que a gente pode considerar, uma incerteza crítica. São eventos mais incertos e de maior importância para a sinalização. Tratam-se das variáveis que determinarão a lógica e as ideias-forças dos cenários. Suas mudanças críticas possibilitam múltiplos futuros possíveis, ou seja, a questão das migrações podem ser consideradas, em determinados casos, incertezas críticas. Tá? Uma outra semente futuro, e um outro exemplo que eu trago para vocês, uma surpresa inevitável. São forças que estão previsíveis, nós conseguimos monitorar, que nós conseguimos colocar no nosso radar, tem suas raízes em forças que já estão em operação, mas não se sabe quando irão se configurar, quais suas consequências previsíveis e como afetarão. O exemplo mais claro e nítido que eu posso trazer para vocês é a computação quântica. A gente sabe que ela existe, agora a gente não consegue mensurar nos dias de hoje, na atualidade, quais serão as implicações futuras que ela terá para a humanidade, para a ciência e tecnologia, inclusive para a área de segurança e defesa. Uma outra semente de futuro, e um outro exemplo, são os coringas ou os wild cards. Referem-se a grandes surpresas possuidoras de baixa probabilidade de ocorrência. São fatos que são extremamente difíceis de serem prospectados ou previsíveis. Um exemplo clássico, os atentados terroristas do 11 de setembro, ou até mesmo a pandemia. Então, são eventos que são de difícil monitoramento, mas que também a gente consegue realizar a partir dessa metodologia. E a última semente que nós temos classificando, e aqui um exemplo claro também que eu gosto de trazer, são os principais atores e suas estratégias. Indivíduos, grupos, organizações que influenciam ou recebem influência significativa do sistema. Basicamente, grandes projetos de Estado. O grande exemplo que eu gosto de trazer, para quem não conhece, é o Made in China 2025. É um projeto que foi lançado em 2015 na China e que estava prospectando o que deveria ser realizado nos próximos 10 anos em termos de ciência, tecnologia e inovação naquele país. Se a gente quer entender também um pouco de China hoje, a gente tem que analisar esse documento e estava aí também no monitoramento que a gente realiza dentro dessas sementes. Dando continuidade, pergunto para vocês, quais são as oportunidades de aprimoramento do projeto Semente Futuro e Defesa? E aí as oportunidades, eu como coordenador, eu tendo a ser bastante crítico também, tá? E uma das críticas que eu até trago, estava até refletindo sobre isso ali, é a questão do próprio engajamento dos pesquisadores. A gente tem 150 pesquisadores
Claro que muitos deles são fora do Rio de Janeiro, mas eu acho que os pesquisadores que são do Rio de Janeiro poderiam estar aqui prestigiando também o evento que tem todos os anos aqui no começo do semestre. Então, isso aí fica aí uma alfinetada também que eu dou em alguns desses pesquisadores que poderiam estar aqui junto com a gente, dialogando, discutindo um pouco mais. Oportunidades. Essa implementação científica da metodologia, e aí o professor Janik trouxe para a gente ali um apanhado muito interessante, já até pedi para ele no WhatsApp essa apresentação, porque são pontos que eu, enquanto coordenador, visualizo e vislumbro quando vou analisar as sementes para a posterior publicação. Há uma dificuldade, muitas vezes, das pessoas compreenderem essas sementes e implementarem essa metodologia, mas isso também é uma oportunidade de aprendizado. A gente aprender uma metodologia prospectiva nova e que pode, sim, inclusive, ser utilizada em outras pesquisas, no mestrado, no doutorado, ou até mesmo em pesquisas posteriores dos pesquisadores. A questão da produção mensal é uma oportunidade, os pesquisadores terem sempre o seu nome ali presente em uma publicação mensal. Então, todos os meses a gente lança um Semente, Futuro e Defesa. Não todos os meses, esse ano, possivelmente a gente vai ter 10 edições ao invés de 12, porque a gente pegou mês de janeiro e fevereiro para reorganizar toda a questão burocrática, questão organizacional do Semente, Futuro e Defesa também. Então, é uma oportunidade para os pesquisadores de terem essa publicação mensal. A participação dos pesquisadores, então aqui os alunos, ou pós-graduandos, ou graduandos, civis, militares, o LSC ele fica de portas abertas. O comandante Correia é extremamente solícito e pede a participação de cada vez mais pesquisadores. Claro que tem que passar por um processo seletivo interno e tudo mais, mas é uma oportunidade para que vocês, para que a gente tenha de dialogar com pesquisadores extremamente renomados, como a própria professora Elaine Marcial. Então a gente tem um contato direto com pessoas que são ícones e que são referências na temática dos estudos prospectivos. Então, essa participação é uma oportunidade muito grande que a gente tem também de ter contato muito mais direto com clássicos dos métodos prospectivos. A questão da ampliação orçamentária, e aí é um esforço que o comandante Correia vem realizando em tentar fazer com que haja um financiamento, um investimento maior no projeto de Semente, Futuro em Defesa, inclusive com a possibilidade futura de pagamento aos pesquisadores, que são todos voluntários até a atualidade. Então, esse esforço que eu venho acompanhando ao longo dos últimos anos também tem que ser visualizado como uma oportunidade de bolsas de pesquisa e tudo mais. A divisão das funções, isso aí é uma oportunidade principalmente para mim, porque ficava muito concentrado. Então, a gente tendo agora a divisão das funções, eu acredito que o próprio projeto ele tenda a ter implicações cada vez melhores e maior alcance também de público. A Vanessa, a doutoranda Vanessa, não sei se está aqui, ficou incumbida de fazer algumas das funções que eu fazia no ano passado e nos últimos anos, então ela está aqui junto comigo agora dentro dessa missão, dessa faina. Então essa divisão de funções também é uma oportunidade até para que o próprio projeto ele cresça e tenha uma repercussão cada vez maior. E a convergência com outros projetos. A própria Vanessa vai ser a expositora do próximo seminário, da próxima palestra. A convergência com outros grupos de pesquisa. O Laboratório de Simulações e Cenários, junto do projeto Semente, Futuro e Defesa, está em convergência com o Grupo de Economia do Mar, que é coordenado pelo professor Tauan Santos, e enseja novas oportunidades, enseja novas diretrizes, novas frentes para que outras instituições, não só da Escola de Guerra Naval, também possam adentrar dentro do projeto Semente, Futuro e Defesa. E as publicações. Acho que um ponto máximo, principalmente para pesquisadores, para graduandos, para pós-graduandos, é a questão das publicações. O LSC ele tem um número de publicações extremamente elevado, não somente no quesito do projeto, mas os próprios pesquisadores se engajam e tentam fazer publicações, seja em congressos, seja através de revistas científicas. E uma das publicações que nós tivemos no ano passado foi essa daqui, que eu acredito que tenha sido o produto principal do projeto Semente, Futuro em Defesa. Foi organizado por mim, mas teve a participação de mais de 20 pesquisadores do LSC, que contribuíram, cada um com um capítulo. Então, é uma oportunidade também de ter uma publicação de capítulo de livro, é uma oportunidade de ter a
publicização da sua pesquisa, do seu trabalho para os pesquisadores, sejam eles desde a graduação até doutores. Eu encerro aqui a minha fala, tá? Só colocando aqui o slogan do Semente Futuro, que a gente cunhou, sinalizar o futuro para defender o presente. Então, a gente tem que estar pensando no futuro, mas de acordo com os antecedentes históricos e o que está acontecendo também no tempo presente.